Então, galera, tudo bom com vocês? Bom dia, todos e todas e todes. Gente, seguinte, né? Como eu falei para vocês, eu ainda não estou 100%, então estou gravando essas videoaulas para que vocês, para ajudar um pouquinho, né? Vocês nesse processo, tá? Voltando, não sei que sei que não é o ideal, mas é o que a gente ainda tem por hoje, tá? Então, espero aí que vocês possam assistir, aproveitar as aulas, né, que eu não estou em sala. E aí assistam, se juntem em grupos, assistam, compartilhem com a galera, para que todo mundo possa aproveitar um pouquinho, né, do que eu estou passando. Vou continuar enviando os materiais para vocês, bem direitinho. Os mesmos materiais que eu vou apresentar aqui, eu vou enviar, tá? Também prestem bastante atenção na análise que eu vou fazer, no tipo de análise que eu vou fazer das poesias que a gente vai ver hoje, tá? Porque eu vou passar um trabalhinho para vocês depois sobre isso, tá bom? Então vamos lá. A gente tinha falado anteriormente, né, da primeira geração do modernismo brasileiro, tá? Até eu mandei, né, o vídeo anterior para vocês, que eu também tinha feito há um tempo atrás, para poder explicar um pouquinho sobre ele. O modernismo do Brasil, gente, foi a fase mais rica que a gente teve da literatura nacional, tá? E, além disso, ela teve três momentos. Então, aquele primeiro momento lá foi um momento que veio com a Semana de Arte Moderna, de 1922, então a gente chama de primeira geração moderna ou geração de 1922, tá? A partir de agora, a gente vai ver um segundo momento, a segunda fase, uma segunda geração desse modernismo, tá? Que a gente vai colocar como data, né, podemos dizer assim, que é a geração de 1930, tá? 1930. Gravem bem esse número. Por quê? Porque essa geração, né, de 1930, ela é até hoje, né, considerada uma das mais amplas, uma das mais ricas, uma das mais representativas dentro do Brasil, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Muitos autores renomados, muitos autores que até hoje, né, vão estar aí como grandes representantes da literatura nacional, autores que aparecem muito no Enem, por exemplo. Inclusive, no final, né, eu vou pegar algumas questões para trabalhar, para mostrar para vocês como é que essas questões normalmente vêm em provas vestibulares, tá? Para que vocês entendam aí um pouquinho do que está rolando, tá bom? Então, deixa eu apresentar aqui para vocês é, os slides para a gente começar a conversar um pouquinho, tá? Então, a gente tem aí, na segunda geração moderna, tá, da literatura brasileira, lembrando que ela pode ter três nomes: segunda geração moderna, geração de 1930 ou geração social, porque a gente vai ver que é uma galera extremamente engajada, né, com causas sociais, tá bom? Então, primeiro vamos entender um pouquinho o contexto histórico. Então, lembrando, primeira fase do modernismo foi em 1922, a galera que veio com a Semana de Arte Moderna. Então, a gente teve autores como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, que foram autores de afirmação, podemos dizer assim, de início, de entrada do modernismo. Só que o que foi que aconteceu? Depois que teve esse alvoroço todinho da galera da primeira geração, aquele pessoal mais rebelde, que queria destruir tradições e criar uma literatura totalmente inovadora e tudo mais, a gente começou a ter agora escritores que falaram: a gente não precisa mais sair quebrando nada, destruindo nada, porque essa galera já fez. Né? Então, deixa a bagunça lá para eles. A gente vai propor agora o quê? A concretização do modernismo. Então, a gente vai ter autores que eles não vão estar mais tão preocupados em fazer coisas novas, coisas loucas, aquela. Não. Eles vão olhar assim, vão continuar fazendo coisa nova, vão continuar propondo ideias novas, tá? Sim, a gente pode relembrar um pouquinho dos clássicos, só que a gente vai, claro, priorizar, né, aquilo que de novo, aquilo que de inédito a gente pode colocar dentro da literatura, tá? Então, como tem dizendo aqui, ó, ela tentou, né, buscou, antes de tudo, consolidar as propostas trazidas pelos primeiros modernistas, mas, ao mesmo tempo, trazer essa literatura mais madura e um pouquinho menos experimental. Então, lembrando, não precisava inovar tanto. Eles iam continuar com as inovações, mas não precisava aquela loucura toda, tá? Mas, além disso, foi uma galera que, não que a galera da primeira geração não tinha preocupação social, eles tinham. Só que eles estavam tão preocupados em criar coisas novas
que muitas vezes o social ficava ali em segundo plano. Essa galera da segunda geração, não, já vai ser uma geração muito preocupada com a sociedade ao seu redor, com os acontecimentos ao seu redor, tá? Então, a gente vai ter um contexto histórico mundial e brasileiro muito complexo. Pedro, como assim? Vamos lá. Eles tinham saído de uma Primeira Guerra Mundial, tá? A gente teve em 1929 aquela crise, né, aquela racha na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Que gerou uma crise econômica no mundo inteiro, tá? A gente também teve o início dos regimes totalitários, nazismo, fascismo, tá? A gente teve, por exemplo, o fascismo italiano, a gente teve a ditadura chilena, a gente teve uma ditadura na Espanha, a gente teve a ditadura da era Vargas aqui no Brasil, tá? Então a gente vai perceber que é uma galera que vivenciou momentos históricos muito pesados, né? Nazismo, né? O fascismo, o franquismo, né? São alguns desses regimes totalitários. Em 1930, a gente teve aquela revolução, né, de 1930 no Brasil, que trouxe aí um novo tipo de governo, tá? E aí, claro, a gente teve como grande ascensão, né, a ideia da era Vargas, período de governo do Getúlio Vargas, tanto o primeiro quanto o segundo momento tiveram aí envolvidos dentro dessa galera é, de 1930, tá? E como se não bastasse, eles ainda estavam vivenciando a Segunda Guerra Mundial, tá? A Segunda Guerra Mundial que durou aí mais ou menos até 1945. Então imagina, você passa de uma Primeira Guerra, tem uma crise econômica mundial, tem regimes totalitários, inclusive aqui no Brasil, tá? E ainda passa por uma Segunda Guerra Mundial. Era uma galera que não tinha como é, ficar alheia ao seu redor. Então, a gente vai perceber, tanto na poesia quanto na prosa, o engajamento social, o engajamento desse pessoal na hora de denunciar, de criticar, de fazer o leitor olhar para as situações que estão ocorrendo ali, tá bom? De características gerais, o que é que a gente vai ter? Observe essa palavra e guardem bem ela dentro do coração de vocês. Universalistas. Olhem essa característica. Gente, o universalismo ele não é de agora. O universalismo ele veio desde o realismo, lá no século XIX, tá? 1950, 1960. Lembram lá do Machado de Assis, por exemplo? Esses autores lá do realismo, eles eram universalistas. O que é isso? É eu não olhar mais só para mim, eu olhar para o mundo ao meu redor, olhar para o universo, para as situações. Qual é o meu papel no mundo? Então, diferente daquela galera do romantismo, que é mais egoísta, mais egocêntrica, que a gente vai ter uma galera que vai olhar para o todo, certo? E por isso a gente vai ter uma poesia, principalmente a poesia, mais engajada e mais politizada, tá? A gente vai ter autores aqui, tanto na prosa quanto na poesia, na verdade, que inclusive vão ser até presos porque faziam críticas aos governos da época, só para vocês terem noção aí do que acontece, tá? Então a gente vai ter muitos autores que vão trazer essas inquietações. Quem é que eu sou dentro do mundo, dentro da minha sociedade? Quando a gente for falar dos autores, a gente vai ver isso melhor, tá? E aí, como tem dizendo aqui, a gente também pega, né, um pouquinho desses resgates anteriores. Lembram que a primeira geração que destruiu o tradicional. Essa galera da geração de 30, não, já vai pensar o quê? Não, vamos reaproveitar algumas coisas que tem de boas. Então, eles aproveitaram do realismo, esse olhar mais social, mas eles também resgataram do romantismo, tá? Aquela ideia do sentimento, do sentimentalismo. Inclusive, a gente vai ter autores muito românticos, né? Que vão falar sobre amor e tudo mais, tá bom? Até aqui tudo ok, né? É, Porém, o que que acontece? Mesmo pegando esses resgates clássicos, né, a gente tem algumas coisas diferentes. Então, a gente vai ter, por exemplo, algo extremamente moderno, que são os chamados versos brancos e versos livres. Pedro, o que é verso branco e verso livre? Na poesia, dentro dos versos, eu não vou ter mais a necessidade de estar fazendo rima. Então, eu vou ter poema que vai ter rima, vou ter poema que não vai ter rima nenhuma. Não precisa rimar.
Ao mesmo tempo que eu não vou precisar ter um padrão formal ao longo do poema. Então, eu posso ter poemas que têm um verso enorme e o verso seguinte é uma palavra só. Então, não vai ter aquela necessidade, por exemplo, da galera do parnasianismo, que tinha que ser aquele negócio todo mundo, tá todo na reguinha, todo bonitinho, todo coisadinho. Não precisa. Que a gente vai ter o quê? Uma liberdade de não precisar ter rima, não precisar ter uma estrutura poética muito fechada. Claro que vão ter autores que vão fazer isso naturalmente, que vão gostar de fazer isso naturalmente. Por exemplo, a gente vai falar de um cara chamado Vinícius de Moraes, que o cara era o rei do soneto. Soneto, gente, é uma das formas mais clássicas de poema que tem, tá? Então, ele vai gostar de fazer soneto rimadinho, todo ajeitadinho. Mas ele também vai escrever poemas que tá nem aí, tudo bem, tá certo? Inclusive, a gente também vai ter autores que vão ter, né, diálogos, expressões regionais, e neologismos dentro dos poemas. Pero o que é neologismo? É a criação de novas palavras. Então, se eles querem falar alguma coisa e não tem exatamente essa palavra com o significado que ele quer em português, ele vai criar uma, tá? E também sem problema nenhum, é o que a gente chama de liberdade poética, né? É algo que os literários podem fazer. Vocês não podem fazer nas redações de vocês, não, viu? Vou logo dizendo. A redação não pode fazer, não, tá? A redação é escrita da forma da língua portuguesa. A poesia, se vocês quiserem escrever poesia, vocês têm a liberdade poética de escrever do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, resumindo essas características iniciais, porque a gente vai se apegar mais aos autores. Então, segunda geração moderna, que também pode ser chamada de geração de 30, ela tem uma poesia social e universal. Na próxima aula, a gente vai ver que a prosa, né, ou seja, os romances, os contos, eles vão ter características um pouquinho diferentes, eles vão ser mais regionais. Aqui não, a gente vai ter algo mais universal, então ele vai pensar o mundo como um todo. A galera da prosa já vai se apegar mais a questões regionais, principalmente aqui no Nordeste, tá? Mas geração de 30, na poesia, ela vai ser social e universal, tá? Então, eles vão ter temáticas que envolviam críticas sociais, guerras, sentimentos, saudosismo, tá? A guerra, gente, vai ser uma temática recorrente, tá? Ela vai ser menos experimentalista, mais maduro, porque lembrando, quem é que era mais vida louca, que queria propor muitas ideias novas? A galera da primeira geração, aqui a gente não tem mais essa preocupação, tá? O modernismo já estava aqui, então eles só precisavam consolidar, tá? Ela vai ter aí um pouquinho do realismo, né? O realismo, um pouquinho do romantismo, né? Mas a ideia dos sentimentos, tá? Se vocês escutarem alguns latidos, são meus filhos caninos, vocês já conhecem. Tipo a Matilda que está ali rasgando alguma coisa, então se ela fizer zoado, vocês já sabem. E também vai ter uma linguagem mais livre, com versos brancos e até regionalismo, tá bom? Mais do que essas características gerais, gente, vocês têm que entender um pouquinho melhor dos autores. Os autores é que são mais representativos e eu quero que vocês peguem dessas características, porque, como eu falei, eu vou passar um trabalhinho, uma atividadezinha sobre esses autores, tá? Para contribuir com a nossa nota, tá bom? Então vamos lá. Vamos para esse cara aqui, gente, que ele é considerado até hoje o maior poeta do Brasil, Carlos Drummond de Andrade. Eu sou fãzaço dele, é um dos meus autores favoritos, então praticamente a coleção de livro dele toda, né? Então é maravilhoso, é lindo, Drummond, né? Esse rapaz aí da testa grande, tá? Ele tinha um testão desse também, ele é careca também, né? Parece aquela moda calvo que a galera tá fazendo hoje em dia, é tipo isso aí, tá? Só que o dele era natural, certo? O Drummond, gente, ele vai ser muito conhecido pela poesia dele, né? Então, a maior representação dele vai ser pela poesia, mas isso não quer dizer que ele fez só poesia. Ele também escreveu muitos contos e crônicas, né? Crônicas ele escreveu muito para jornais, tá? Sobretudo, e muitos contos, né? Eu, particularmente, conheci o Drummond não pela poesia, mas eu conheci ele pelos contos, só para vocês terem noção. Tá? Ele é um autor tão grandioso que dá para eu passar a semana inteira falando só sobre Carlos Drummond de Andrade,
mas eu vou me deter aqui às informações principais, tá? Então, vamos lá. O Drummond, gente, ele é interessante porque, ao longo da escrita, na vida de escrita dele, ele tem algumas fases, alguns momentos de escrita que é importante a gente pegar para poder entender um pouquinho mais sobre ele, tá? Então, vamos lá. Primeiro momento, gente, é no comecinho, entre o final dos anos 20 e o começo dos anos de 1930, tá? Final dos anos de 1920, começo de 1930. Ele era o chamado gauche. Essa expressão em francês, tá, gente? É uma expressão que fala assim de liberdade. Eu sou livre. Eu não tenho amarras, tá? Então, essa fase gauche dele, tá? E também vai representar muito essa ideia de liberdade e também de ir contra o fluxo. Então, a galera tá todinha seguindo um caminho, ele vai, porque esse povo tá indo para aí, eu vou para o outro. Tá nem aí, certo? E essa ideia dele vem muito do apego que ele tinha, da aproximação que ele tinha com a galera da primeira geração moderna, a galera de 1922, principalmente com o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, tá? Apesar dele também ter Andrade no nome, nenhum dos três é parente, viu, gente? São só amigos que têm o mesmo sobrenome. É tipo o pessoal com Souza e Silva hoje, né? Todo mundo conhece 30 pessoas que têm Souza no sobrenome. Eu sou um, tá? Então, o Carlos Drummond de Andrade, nesse primeiro momento, ele vai fazer uma poesia mais experimental, mais cheia de quebras, mais cheia de informações novas, tá? Que vai ser uma fase que, como eu falei, ela vai pegar ainda o respiro da galera da primeira geração moderna, tá bom? A segunda fase é a fase mais importante, mais icônica dele, que é a fase social, tá? Antes de mostrar, deixa eu aproveitar a minha assistente de palco hoje, é a Matilda. Hoje ela está aqui, prestigiando a aula do papai. Fala, oi, galera, tudo bom? Tá muito afim de assistir a aula, não, filho? Ah, não, né? Eu vou brincar, tá? Tchau. Vocês já conheceram a Matilda agora. Ó, vamos lá. Então, essa segunda fase, gente, é a mais importante dele, porque vai ser aquela fase que ele vai trazer a essência dessa segunda geração moderna. Então, a gente vai ter um Drummond um pouquinho mais velho, um pouquinho mais maduro, mais interessado na sociedade. Inclusive, aqui a gente vai ter as maiores poesias dele. A gente vai ter José, vai ter Quadrilha, vai ter Pera no Meio do Caminho, vai ter Sentimento de Mundo. Então, a gente vai ter aqui o Drummond mais essencial, podemos dizer assim, aquele Drummond mais raiz, que a gente vai perceber que, como eu falei, vai ser a fase mais representativa dele, que durou entre 1940 e 1945, esse tempo de escrita. Pedro, foram só 5 anos, mais ou menos, essa época dele? Foi, mas foi a época que ele escreveu mais. Então, assim, a obra dele vai estar concentrada principalmente nessa segunda fase de escrita dele, tá bom? Ele vai ter uma terceira fase, mas foi uma fase muito vida louca, muito aleatória, que eu não sei o que é que deu na cabeça deste homem. Que ele começou a fazer poesia aleatória, assim, sem muito nexo. Ele mesmo, depois, quando ele está mais velho, ele vai dizer que esse terceiro momento dele poderia ser muito bem apagado, porque foi um momento muito louco, assim, ele não sabia o que ele queria, não tinha padrão, não tinha nada. Porém, quando o Drummond ficar mais velho, né, a gente vai ter um Drummond mais senhorzinho de idade, mais velho, mais experiente, mais, né? Inclusive, ele mesmo diz que mais consciente da morte, mais consciente da proximidade da morte dele, a gente vai ter um Drummond que parece aqueles véizinhos do interior, tá? Que fica contando, quando era mais novo, né? Lá no meu interior, lá na minha cidade do interior, ele vai trazer muito, gente, a recordação, e aí guardem esse nome, de Itabira. Itabira. Pedro, onde é Itabira? No interior de Minas Gerais. Itabira, gente, é a cidade do Drummond, tá? E nessa cidade ele vai crescer, ele vai ter a vida dele e ele nunca vai esquecer Itabira. É muito comum a gente ver, como é que eu posso dizer, poemas mesmo dele escritos sobre Itabira, tá certo? Itabira que inclusive hoje está aí em risco, né? Porque não sei se vocês lembram do que aconteceu com aquela barragem de Mariana lá em Minas Gerais, né? É, Em Itabira também tem uma barragem similar àquela e o pessoal diz que a qualquer momento pode acontecer uma tragédia similar à Mariana, né? Tomara que não, para não destruir a cidade do Drummondzinho do coração, Drummondzinho do amor.
tá? Então, assim, ele vai estar um Drummond mais velho, mais saudosista, que vai lembrar da memória dele quando ele era pequeno, lá em Itabira e tal. Então, ele já vai ter isso. Então, esse Drummond aqui, ele não vai ser mais tão social, mais tão experimental. Vai ser um Drummond mais consciente da proximidade da morte, mais saudoso, certo? Como eu falei, parece ser aquele senhorzinho de idade. Então, vamos aqui analisar um dos poemas mais icônicos dele. É um poema da segunda geração, da segunda fase dele, tá? Poema dessa segunda fase dele, que vai trazer, gente, sobretudo, esse olhar social e universal, tá? Eu vou ler, mas eu vou trazer alguns pontos aqui com vocês. Lembrando, eu estou usando esse poema aqui, então vocês já não vão poder usar mais na atividade que eu vou passar, tá bom? Então vamos lá, fala assim: tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, mas estou cheio de escravos. Minhas lembranças escorrem e o corpo transige na confluência do amor. Quando me levantar, o céu estará morto e saqueado. Eu mesmo estarei morto, morto meu desejo, morto o pântano sem acordes. Os camaradas não disseram que havia uma guerra e era necessário trazer fogo e alimento. Sinto-me disperso, anterior a fronteiras, humildemente vos peço que me perdoeis. Quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando a recordação do cineiro, da viúva e do microcopista, que habitavam a barraca e não foram encontrados ao amanhecer. Esse amanhecer mais noite que a noite. Então a gente percebe aqui um Drummond meio chateado, né? Quando ele diz eu tenho apenas duas mãos e todo o sentimento do mundo, como se o sentimento do mundo estivesse nelas, né? Lembrem-se daquela ideia do universal. Então, no meio de tantas guerras, tantos conflitos, tantas dores, ele vai ter o sentimento todinho na mão dele, né? E isso vai trazer esse peso. A gente percebe que é um poema um pouquinho pesado, que deixa o coração um pouquinho pesado, tá? Tanto que ele traz aqui, ele fala das lembranças, eu estou cheio de escravos, as minhas lembranças escorrem, né? Então a gente vai ter aquelas lembranças que não estão mais ali, elas vão escorrendo. E tanto que ele fala de uma outra dor, que quando eu me levantar, o céu estará morto e saqueado, e eu mesmo estarei morto, né? O que é esse estar morto? É o corpo que está morto, não só. É o desejo, o sentimento, as emoções, tá? Toda aquela dor, aquele peso, né, de perder pessoas. Então, lembrem, por exemplo, dos sentimentos que a gente teve durante a pandemia, tá? Foram sentimentos de muito pesar. E ele vai trazer esse sentimento de pesar aqui também, tá? Tanto que ele fala aqui, na penúltima estrofe, quando ele diz assim, ó, quando os corpos passarem, eu ficarei sozinho, desfiando as recordações. Então, o que é esse estar sozinho, desfiando as recordações? É tudo que sobrou dele, tá? A recordação. Aquela galera todinha que acompanhava ele, que ele fala, o Cineira, o microcopista, são pessoas que já passaram, não foram mais encontrados. E aí ele até, essa última estrofe, esses dois últimos versos, eles trazem aquela chave, né? A gente chama de versos de ouro, que são aqueles versos que vão trazer o impacto final para o leitor. Esse amanhecer mais noite que a noite. Quando a gente fala em amanhecer, a gente fala em felicidade, opa, e preguiça também, né? Mas tá ali o sol, um novo dia, novas perspectivas, ele vai dizer que esse amanhecer ele está mais escurecido, mais noite do que a própria noite, então ele vai estar mais pesaroso. Então a gente percebe aqui um poema em que o Drummond vai trazer esse sentimento do mundo para ele, né? Ele não vai estar mais sozinho, ele vai estar envolvido com toda essa corrente de sentimentalismo, de emoções que o mundo está passando em meio às crises mundiais, tá bom? Então, assim, gente, esse é o Drummond, tá? Esse é o Drummond. A gente vai, como eu falei, perceber poemas livres. Pode perceber que aqui não tem, quase não tem rima, uma outra palavrinha que tem uma rima. A gente não tem um padrão. Então, a gente vai ter versos maiores, versos menores, estrofes com mais versos, estrofes com menos versos. Então, a gente não vai ter padrão, vai ter uma escrita muito livre. Era algo que o Drummond prezava muito, escrita livre, tá bom? Lembrando aí outros poemas, gente, que são muito comuns do Drummond, o E Agora, José. O poema do José é um dos mais icônicos. Outro também muito famoso, vocês já escutaram aquela expressão de havia uma pedra no meio do caminho, né? É de um poema do Drummond, que ele fala, havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Nunca me esquecerei deste fato, no meio do caminho havia uma pedra, né? Falando das intempéries que a gente tem na nossa caminhada, tá? Então,
O Drummond tem poemas muito icônicos na literatura brasileira, certo? Eu até botei aqui, né, esse memezinho aí do Litera Brasil, página maravilhosa. Quem gostar de estudar literatura de uma forma mais leve, Litera Brasil, pode seguir, tem no Instagram, tem no YouTube, Joãozinho, que é o professor responsável, é muito fera, tá? Aí tem assim, eu já acordei meu Drummond, com o sentimento do mundo nos ombros, cheio de para no meu caminho, perguntando para mim mesmo, e agora, José, né? Então, que é uma coletânea dos principais poemas dele, tá bom? Vamos agora para uma autora, mulher linda, maravilhosa, delicinha, Cecília Meirelles. Gente, Cecília Meirelles é uma das autoras mais impactantes que a gente tem, tá? Inclusive, lembrem aí, quando a gente fez a roda de leitura lá no começo do ano, falando sobre simbolismo, eu trouxe um livro da Cecília Meirelles. Por quê? Porque ela vai ter essa recordação parecida com o simbolismo, tá? Lembra que eu falei que os autores eles resgatam um pouquinho do tradicional? Essa galera da segunda geração resgata um pouquinho das estéticas tradicionais, então ela vai lembrar um pouquinho do simbolismo, tá? Então, assim, a Cecília Meirelles, gente, vai ser extremamente reflexiva. Então, ela vai trazer uma obra que toda vida que você está indo de um poema da Cecília Meirelles, você fica meia hora tentando entender quem você é no mundo. Porque ela tem essa questão muito reflexiva de trazer para o autor, para o leitor, quer dizer, essa possibilidade de ele pensar sobre ele mesmo. Tá? Então, ela vai ter essa introspecção, um tom filosófico, muitas vezes até um pouco místico, procurando entender quem você é no mundo, entender um pouco mais sobre a sua vida, tá? Outro fator dela bem interessante, gente, é o intimismo. Intimismo, guarda essa palavra, intimismo. Por que que ela vai ser intimista? Porque tem hora que quando você lê o poema da Cecília Meirelles, parece que você está olhando para dentro de si mesmo. Tanto que é muito comum, quando a gente termina de ler alguns poemas dela, a gente fica, irmão, me enxerguei aqui dentro. Eu me vi aqui dentro, tá? Porque esse caráter de fazer você mergulhar no íntimo, né? Ela mergulha no íntimo da pessoa, tá? Então ela vai ter essa questão. Então, Cecília Meirelles, lembrem sempre disso, um poema mais reflexivo, mais intimista, mais de introspecção, muito sensível e muito sentimental. Tá? Ela vai ter essa questão do sentimentalismo muito aflorecido. A própria Cecília teve uma vida muito complexa, né? Principalmente relacionada ao amor. Quem gosta de poema mais sofrente, essa mulher é espetacular, tá? Porque ela vai ter alguns poemas muito dolorosos, porque ela teve a vida dela foi muito complexa. Ela teve, por exemplo, ela ficou viúva porque o primeiro marido dela cometeu suicídio, só para vocês terem noção, tá? Então tem essa dificuldade dela na vida pessoal e ela trouxe toda essa carga para dentro da poesia, tá? E o mais legal dela é que o poema dela, ela até coloca, o poema dela não é para ganhar dinheiro. O poema dela é para gritar aquilo que tem dentro do coração dela. Então, a Cecília Meirelles vai ter muito esse caráter de... o poema dela parece que ela se rasgando, assim, gritando as emoções, de tudo que tem dentro dela, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um poeminha dela que se chama Motivo, tá? É muito bom esse poema. Fala assim, ó. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Eu não sou alegre nem sou triste, eu sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, eu não sei, eu não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo, mais nada. Então, observe que esse poema vai ter, né, algumas rimas, tá? Mas vai ter, antes de tudo, gente, a questão da reflexão. Então, é um poema muito reflexivo, muito intimista. No caso aqui, ela está refletindo sobre o próprio fazer poético dela, quem ela é no mundo enquanto escritora, enquanto poeta, tá? Inclusive, é bem interessante esse tipo de poema aqui é o que a gente chama de metapoema, que é um poema que fala sobre o próprio fazer poético. Tá? Guardem isso daí, negócio de metapoema, metalinguagem, tá? Funções da comunicação, funções da linguagem, que a gente estudou lá no primeiro bimestre, tá bom? Então a gente vai ter muito isso daí. Outra coisa também que ela fala da ambiguidade de sentimentos. Todo mundo fica com essa ambiguidade de sentimentos de vez em quando, né? Ah, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô isso, eu tô aquilo. E ela
sabe, ela não sabe exatamente se naquele momento ela está feliz ou ela está triste. Ela está escrevendo. Ela está escrevendo, ela está externando, ela está passando os sentimentos dela. E a única certeza que ela tem, como está dizendo lá no final, é que um dia ela vai estar o quê? Muda. Um dia ela vai se calar, um dia ela vai morrer, tá? E essa reflexão do final, inclusive, é bem interessante. Então, enquanto ela está viva, ela está apontando tudo para fora. Mas um dia ela não vai conseguir mais, tá? Então, essa ideia dela, até da passagem da vida, né? É bem interessante, tá bom? Então, espero que não tenham dúvidas. Se tiverem, entrem em contato comigo. Vamos aqui para esse cara, Vinícius de Moraes. Gente, Vinícius de Moraes também é genial. Um dos autores mais incríveis que a gente tem. Um cara que contribuiu muito até com a música brasileira, né? Ele é um dos pais da bossa nova aqui no Brasil, tá? Ele é muito conhecido, tá? Porque ele vai ter esse caráter musical dentro do poema dele. Então a gente vai ver poemas que muitas vezes se transformaram em músicas. Um dos mais famosos é o poema. O cara escreveu a segunda música mais tocada de todos os tempos no mundo. Só isso, tá? A primeira música mais tocada é uma do Beatles. Ele já vai ter a segunda música mais tocada no mundo de todos os tempos, que é Garota de Ipanema, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa. Então, assim, ele vai ter essa questão musical muito forte, tá? Principalmente quando ele se reúne com os amigos dele da Bossa Nova, né? Toquinho, por exemplo, tá? Que vão musicar os poemas dele. Além disso, pouca gente sabe, mas também ele chegou a fazer um álbum para crianças chamado chamada Arca de Noé, tá? A Arca de Noé, gente, vai ter, né? Canções para crianças, tá? Dentre elas, uma das mais famosas que a gente tem era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Todo mundo já cantou isso aqui quando era criança, tenho certeza, né? E ele vai ser muito famoso por isso também. Então, ele vai ter essa ligação muito forte com a música. Só que, além da música, né, a poesia do Vinícius, tá? Ela vai ter dois momentos. Um lado um pouquinho mais místico, mais religioso e mais universalista. Então, esse primeiro momento dele vai ser um momento bem icônico dessa segunda geração moderna, tá? Então, ele vai ter essa preocupação com o mundo, preocupação social, tá? E um segundo momento dele vai ser um momento mais materialista e sensual, em que ele vai ter muito essa questão da mulher, da sensualidade da mulher, do amor, da paixão, aquela coisa que lhe envolve, que mexe com você. Ele vai ter esse segundo momento. Então, Vinícius de Moraes, primeiro momento religioso, crítico, olhar para o mundo. Segundo momento, mais místico, mais sensual, até erótico, que a gente pode dizer, tá? Inclusive, como tem dizendo aqui, ele vai trazer muito essa questão da mulher para o poema dele, tá? E fica uma curiosidade antes da gente analisar um poema dele. Ele também foi um autor que ele não ficou só na poesia. Ele escreveu também teatro. Uma das peças mais famosas que ele escreveu se chama Orfeu Negro, que refaz a história de Orfeu, tá lá da mitologia grega, só que ele traz essa história para um contexto de uma favela no Rio de Janeiro. Olha aí que legal, né? Inclusive tem até o filme, se eu não me engano, tem em HD no YouTube, né? O Orfeu da Conceição. O nome da peça, exato, Orfeu da Conceição, tá? Que foi depois, como eu falei, virou filme, né? Essa peça virou um filme depois muito legal, essa releitura que ele faz. Outra coisa também, e guardem muito bem isso, ele era o rei dos sonetos. Rei dos sonetos. Ele amava fazer soneto. Falou em Vinícius de Moraes, falou em soneto. Então tem soneto do amor verdadeiro, do amor total, soneto de fidelidade, soneto do egoísmo, soneto do soneto. Ele tem soneto para tudo. Tá? Você vacilar, ele leva uma topada no meio da rua, ele faz um soneto sobre a topada no meio da rua. Então, assim, ele ama fazer esse soneto, ele faz aquele soneto mais clássico mesmo, com rimas, com 10 sílabas poéticas, 10 a 12 sílabas poéticas, então ele tem esse resgate mais tradicional. Tá? Mas a gente percebe que a linguagem ela é mais fluida, mais leve e principalmente mais sentimental. Tá? Vamos pegar um aqui que talvez seja o soneto mais famoso dele. Lembrando aí, soneto é essa forma poética aqui, ó.
4, 4, 3, 3, né? Então, tenho 14 versos divididos em 4 estrofes, as duas primeiras de 4 versos, as duas últimas de 3, tá? Fala assim, ó, soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha que coisa linda. Dá vontade de dar um cheiro no Vinícius de Moraes. Isso é um poeta tão incrível, né? A galera hoje faz umas críticas a ele, fatores externos pessoais, tá? Mas ele era muito mulherengo. Ele dizia que amava uma mulher só, mas ele tinha 30 fora. E aí, só que aqui a gente percebe desse amor completo que ele fala, né? Sobre fidelidade. Então, ele traz o zelo, né? O amor. Dela se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento. Então, ele quer aproveitar aquele amor enlouquecido, né? E ele também faz muita intertextualidade, gente, com o poema do Camões, que fala do amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, né? Então a gente tem um pouquinho desses trechos de intertextualidade do Camões aqui no poema do Vinícius de Moraes, tá? Então, e tem aquele finalzinho que, como eu falei, é o chamado verso de ouro, que são aqueles últimos versos que vão trazer aquele impacto final ao leitor, quando ele diz assim, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Olha que lindo esse final, né, que ele coloca aqui, tá bom? Então, Vinícius de Moraes é esse monstro sagrado. Vamos aqui agora para dois autores que não são tão visados assim, né? A galera não costuma falar tanto deles, mas são autores fundamentais, tá bom? O primeiro é esse moço chamado Murilo Mendes, tá? Que ele vai trazer essa preocupação é, é, com o lado social, com o olhar universalista da segunda geração, mas ele vai fazer isso trazendo também um pouquinho da religiosidade. Tá? Então, ele vai ser um autor que ele vai ter crítica, mas ele vai ter esse fundinho de religiosidade, vai fazer ele olhar para o mundo de uma forma um pouquinho mais esperançosa, tipo assim, vai passar, né? Tá ruim, pode ficar pior, mas uma hora vai passar. Então, ele vai trazer muito isso. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito crítico, tá? Ao que está rolando, tá? Olha aqui, por exemplo, esse poeminha chamado Poema Espiritual. Fala assim, ó. Eu me sinto um fragmento de Deus, como sou um resto de raiz, um pouco de água dos mares, o braço desgarrado de uma constelação. A matéria pensa por ordem de Deus, transforma-se e evolui por ordem de Deus. A matéria variada e bela é uma das formas visíveis do invisível. Na igreja, há pernas, seios, ventres e cabelos em toda parte, até nos altares. Há grandes forças de matéria na terra, no mar e no ar, que se entrelaçam e se casam, reproduzindo mil versões de pensamentos divinos. A matéria é forte e absoluta, sem ela não há poesia. Então a gente observa que é um poema que fala muito sobre essa questão divina, desse apego com Deus e dessa relação que Deus tem com o mundo. É como se cada fragmento, cada coisinha que tivesse no mundo fosse um pouquinho de Deus, né? E dentro disso daí também estaria a poesia, né? A poesia também faz parte desse fragmento de Deus que a gente tem aqui na Terra, tá? E por outro, um cara que eu sou fãzaço, Jorge de Lima, tá? Por quê? Porque tu é fãzaço dele. Não mais do que o Drummond, porque o Drummond é outro patamar, assim, de poetas que atingiram meu coração, tá? O Drummond, assim, é diferenciado. Mas Jorge Lima, eu gosto muito dele porque ele vai trazer o Brasil mesmo, raiz, para dentro da poesia. Então, ele vai ser aquele autor mais apegado a coisas regionais. Então, ele vai fazer esse olhar para o mundo, né? Mais voltado para o regionalismo brasileiro. Então, ele vai falar, por exemplo, sobre as crenças nacionais. Ele vai trazer muita referência, por exemplo, só para vocês terem noção, das religiões de matriz africana aqui no Brasil, né? Então, ele vai ter esse linguajar, como tem dizendo aqui até no final, afro-brasileiro. Vai fazer referência ao candomblé, ele vai fazer referência à cultura brasileira,
daquele jeito assim mais tradicional, mais raiz. Tá? Então, vai ser muito interessante, porque ele vai ser muito social. Talvez de todos os que tivemos aqui, vai ser o cara que vai fazer crítica mais velada, mais direta, mais pesada à sociedade brasileira, e ao mesmo tempo vai trazer muitas raízes dessa cultura nacional, tá? É, tanto que, por exemplo, vão ter poemas dele que, por exemplo, tem um que se chama Essa Negra Fulô, né? Então ele não vai falar flor, ele vai falar fulô, que é como se fosse uma expressão regional, tá? Então, só para vocês verem um pouquinho. Esse poema aqui, gente, é um dos mais famosos, impactantes que ele tem, que se chama Mulher Proletária, que é uma crítica muito pesada à exploração feminina, à exploração do mercado de trabalho, tá? Essa ideia de ver o ser humano apenas como uma máquina para a produção, tá? Então, observem aqui, ó. Mulher proletária, única fábrica que o operário tem, fábrica de filhos. Tu, na tua superprodução de máquina humana, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Mulher proletária, o operário, teu proprietário, há de ver, há de ver. A tua produção, a tua superprodução, ao contrário das máquinas burguesas, salvar teu proprietário. Olha que impactante, que pesado, que crítica é essa poesia. Tá? Então, a gente vai trazer aqui um contexto, um recorte, né, sobre a mulher que trabalha na fábrica e que, ao mesmo tempo, é vista como uma fábrica o quê? De filhos. Sendo que esses filhos não são pessoas exatamente, eles são o quê? Mão de obra. Então, a mulher vai ter muitos filhos para que os filhos dela continuem fazendo o mesmo serviço que ela faz de mão de obra barata. Tá? Então, é bem interessante essa reflexão. E aqui é interessante também que ele faz outro ponto, que ele fala assim, ó, forneces anjos para o Senhor Jesus, forneces braços para o Senhor burguês. Isso aqui é o que a gente chama de metonímia, né? Uma figura de linguagem chamada metonímia, que eu estou usando parte para o todo. Então, fornece anjos para o Senhor Jesus. Então, infelizmente, muitas mulheres não conseguiam completar sua gravidez por causa do excesso de trabalho. Então, muitos filhos acabavam morrendo. Os que nasciam viravam o quê? Braços para o senhor burguês, viravam que braços para trabalho, mão de obra. Tá? E o mais interessante é que no final ela ainda vai fazer a comparação. As máquinas podem deixar o proprietário na mão. Agora, quem é que salva eles no final? Essa superprodução, essa mão de obra que vai salvar o proprietário. Ela faz até um recorte até com a escravidão, né? do proprietário, do burguês, ser o dono das pessoas. Tá? Então, é uma crítica bem pesada que a gente tem aqui, tá bom? Então, para finalizar, vamos resolver uma questãozinha, gente, só para a gente pegar aqui, tá? Em 1930, o modernismo ganhou novos ares. O que é que caracteriza essa segunda fase do modernismo no Brasil? Arte engajada, valorização do nacional, retrato de costumes, com críticas aos valores morais da sociedade, questionamento sobre a existência humana, sentimentalismo. B. Arte engajada, com preocupação e crítica social sobre a realidade brasileira, linguagem aproximada do popular, regionalismo, aprofundamento da relação entre eu e o mundo, questionamento sobre a existência humana, volta para o sentimento do mundo. 6. Sentimentalismo, fuga da realidade, pessimismo, desilusão. Ou item D, linguagem aproximada do popular, retrato de costumes, retrato de regiões, sentimentalismos e valorização do nacional. E aí, não pulem um slide, tentem responder aí. Vamos lá? Para a resposta. Bem rápido. Item correto é o item B, gente. Ó, o que a gente exclui de primeiro? Item C. Fuga da realidade. Se a galera preocupada com a sociedade, como é que eles iam fugir da realidade? Impossível. Na D, ele fala sobre valorização do nacional. Eles não faziam isso. Quem fazia a valorização do nacional? Primeira geração, não a segunda, tá? E por isso que o item A também está incorreto, só por causa dessa informação. Não tem essa valorização do nacional. Quem faz isso é a primeira geração. A segunda, ela vai ter uma preocupação diferente, tá bom? Não que ela não valorize os elementos nacionais, ela valoriza, mas aqui a gente vai ter um olhar um pouquinho diferente, certo?
Então, gente, tem outros exercícios aqui, tá? Depois vocês façam para complementar, tá bom? E no mais, quero agradecer aí, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, mas aí imaginem que seriam 2 aulas, né, 2 dias, para a gente falar sobre esses assuntos, tá bom? Essa semana de literatura, semana que vem vai ser aula de gramática, que eu vou gravar para vocês, tá bom? Então é isso, gente, um cheiro. Tchau, tchau. Até a próxima.